Bem-vindos, eu sou Chafirino Filho, administrador e consultor de empresas, e esse é o Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. O assunto de hoje é preparação, e a preparação, ela tem tudo a ver com matriz de risco e priorização para a sua empresa. Eu já explico um pouquinho mais sobre isso. Eu vou começar aqui trazendo um assunto, um esporte que eu gosto bastante, que é o judô, tá? No judô, as primeiras coisas que nós aprendemos é a saudação. Você primeiro aprende a respeitar o seu adversário, respeitar o seu companheiro, respeitar o seu professor. Depois você aprende a base. E tendo uma boa base, você vai conseguir se movimentar pelo tatame com maior tranquilidade e maior segurança. E você também aprende a cair. Então, no judô, as primeiras coisas que nós aprendemos, saudação, respeito, base e como cair. Você tem que saber cair, para não se machucar, inclusive conseguir continuar treinando. A diferença básica entre um faixa branca e um faixa preta é o tempo de treino. Quanto tempo esse faixa preta treinou a mais para conseguir chegar nesse objetivo, conseguir conquistar a sua faixa preta. Evidentemente que para quem treina judô, sabe que a faixa preta não é o fim, mas é considerado o início do treinamento, tá? É ali que a gente começa a aprender de verdade, tá? Mas basicamente, a diferença é o treino, tempo de treino, tá legal? Aqui eu coloquei uma imagem repetida várias vezes para demonstrar isso que eu acabei de falar com relação a treino e repetição. Como o chá de gestão ele também fica disponível na versão podcast, então eu vou tentar traduzir algumas imagens que eu estou colocando aqui para que o pessoal que está nos escutando, eles consigam visualizar mentalmente ali essas imagens, tá? Então, esse é um golpe de judô, uma técnica, tá? E que você projeta o seu adversário, né? Com as costas no chão, que esse é o objetivo do judô. Então, várias vezes a mesma imagem repetida, ou seja, muito treino, muita preparação. E existe uma máxima no judô, se é que a gente pode chamar assim, de que você só domina uma técnica depois de você ter feito essa mesma técnica por 10.000 vezes. Então, isso é uma coisa que vai te exigir muito treino. E no treino de judô, isso não é muito difícil de ser atingido, parece que é muito essas 10.000 vezes, mas muitas vezes em um único treino de judô você faz centenas de vezes, tá? Várias vezes na semana, enfim. Ou seja, você precisa treinar, você precisa repetir até dominar essa técnica. Um outro exemplo que eu coloco, ou uma outra analogia, vamos colocar no futebol, tá? Porque você vê muitas vezes o pessoal no banco de reservas, aí eles ficam ali aquecendo e muitas vezes não entram, né? Você tem 7, 8, 12, dependendo do tipo de torneio, você tem 11 reservas e só pode ter um número limitado de substituições, eram 3, agora aumentou, enfim. E você sabe que nem todos vão entrar, só que quem está no banco de reservas, ele precisa estar preparado, tem que estar preparado para entrar no jogo. Então, aquele pessoal que fica aquecendo ali não é à toa, eles justamente estão se preparando porque a qualquer momento um jogador pode se machucar e ele ser acionado para entrar em campo. Então, muitas vezes até o pessoal do banco de reservas, durante a semana, treina mais do que os titulares, justamente para estar preparado, né? Por não ter o mesmo ritmo de jogo, precisa treinar mais para estar preparado, para na hora de entrar em campo, saber o que fazer. E uma coisa curiosa, olha só, um jogador profissional de futebol, nos 90 minutos de jogo, numa partida comum, ele tem em média 110 toques na bola, e ele fica em posse da bola, em média, por 1 minuto e meio. Olha que loucura. Você tem 90 minutos de jogo, e um jogador profissional, ele fica em média por 1 minuto e meio com a bola. Se você parar para pensar, isso não é muito estranho, né? A hora que a gente olha esses números absolutos, sem dúvida nenhuma, né? De 90 minutos, só 1 minuto e meio. Porém, numa partida, se você observar, o jogador ele recebe a bola,
Ele olha e ele repassa a bola para o companheiro. Isso leva 2, 3 segundos. Em outro momento, ele recebe a bola, dribla um adversário, avança um pouco, olha, faz um cruzamento. Isso leva 7, 8 segundos. Então, não é, se você parar para analisar, realmente não é algo extraordinário esse tempo. Ele realmente é um tempo médio que faz sentido. Só que, em um jogo de futebol, assim como em qualquer outro esporte, tá? Uma jogada, um toque na bola pode definir a partida. E é por isso que a gente tem que estar preparado. Por isso que os jogadores precisam estar sempre 100% preparados. Nós já vimos várias situações, voltando ainda na analogia com o esporte, várias situações de jogadores ou de equipes de basquete, por exemplo, que no último segundo o jogador faz uma cesta, jogos de vôlei, que num bloqueio pode mudar o jogo, enfim, em N situações, em N partidas, que isso pode acontecer. O jogador que saiu do banco de reservas, entra em campo, o primeiro toque na bola que ele dá foi uma bola de cabeça que ele marca o gol, né? Um cruzamento, escanteio, ele acabou de entrar, recebe e marca o gol. Então, nós temos vários exemplos, mas para isso tem que estar preparado. Não é? Por exemplo, o jogador nos jogos de basquete, o Oscar, aqui, famoso Mão Santa, aqui no Brasil, todos os treinos, isso várias entrevistas ele já disse, após o treino, ele continuava arremessando a bola, 1000 vezes, 1000 vezes. Terminava o treino, todo mundo ia embora, 1000 arremessos ele dava. Não é sorte. Por que que na hora do aperto ali, manda a bola para o Oscar? Por que que na hora do aperto, manda a bola para o Michael Jordan? Evidentemente entra o talento, porém, sem treino, esse talento não vai levar a nada. Então, a preparação e o treino, ele tem que estar sempre muito bem feitos, muito bem alinhados. Agora, o que que tudo isso tem a ver com as empresas, né? O programa Chá de Gestão vai ficar falando só de esporte? Não, mas é uma analogia que a gente conhece, é uma analogia que está presente, né? A parte esportiva tá sempre presente, a gente acompanha para quem gosta, né? Claro. Agora, nas empresas, a preparação, ela é sempre maior, ela tem que ser sempre maior do que aquilo que aparece. Eu usei aqui uma foto, uma analogia com um exemplo, quer dizer, com um iceberg. A preparação do iceberg, a preparação da empresa, desculpa, o conhecimento da empresa é aquilo que fica submerso, né? Assim como a parte maior do iceberg, que está sempre submersa. Então, a empresa, ela precisa, sim, estar sempre preparada. Os gestores, principalmente, precisam, sim, estar muito bem preparados. Por quê? Porque em uma adaptação, uma necessidade de adaptação, isso fica fácil de ser mudado. Ainda utilizando o exemplo do iceberg, a parte maior do iceberg é sempre a que fica submersa, é sempre a que não aparece. E quando há uma mudança de temperatura, né, mudança climática, ou mesmo na transição das estações do ano, em que a parte de baixo ela vai derretendo, né, por conta do aquecimento da água, etc., o iceberg, ele se adapta, ele vai encontrar o lado maior e vai girar até que o lado maior continue submerso. Essa é a técnica que a natureza usa. Ou seja, sempre a base ela tem que ser maior do que aquilo que está aparecendo. Então, por isso eu utilizei aqueles exemplos lá atrás. No judô, que você primeiro aprende a formar a sua base. No futebol, quem está no banco de reservas tem sempre que estar preparado para na hora que entrar no jogo. E aqui nesse exemplo das empresas, utilizando essa analogia do iceberg, em relação à adaptação. Outra coisa que é bem interessante é resiliência. Tem um documentário que eu assisti há muitos anos sobre o Bruce Lee, e o documentário chama Como Água. Em uma das partes ele fala que a gente tem que ser resiliente, né? Nós temos que ser como a água. Por que isso? A água, quando ela está em um rio, ela assume a forma do leito do rio. Quando ela está em uma garrafa, ela assume a forma da garrafa. Quando ela está em um copo, ela assume a forma desse copo. Ou seja, ela se adapta ao meio em que ela está, de acordo com a necessidade. E assim, a gente tem que ter essa mente também com relação à gestão das empresas, em relação
A adaptação, a sua base, ela tem que sempre ser maior e você se adaptar, assim como o iceberg, que muda de lado até encontrar, até deixar, né, a base dele submersa. Então, você tem que ter essa capacidade de adaptação e também como a água, em relação à resiliência. Porque muitas vezes as barreiras, elas são da própria empresa, do próprio gestor, de não querer mudar, de começar um projeto e não querer mudar, não fazer as adaptações necessárias e não ter a resiliência necessária para mudar alguma rota, para mudar um produto, para mudar alguma coisa que estava sendo feita com o resultado, mas que poderia ser melhor. Então, essas são duas dicas muito importantes. No caso do judô, a gente tem, aí, voltando à questão da preparação, a gente tem o contragolpe, tá? Então, quando o adversário pratica ou faz um ataque, nós temos o contragolpe. Para isso, exige muito treino. Você tem que saber quais as técnicas que podem ser utilizadas como contragolpe. A gente costuma dizer que o judô ele é um esporte muito democrático, porque ele permite qualquer idade, né, treinar com qualquer idade. Eu, pelo menos, já treinei com judocas de 70 anos, pouco mais até, e é muito legal isso. E também existem várias técnicas, vários golpes que você pode usar, que eles são facilmente identificados, facilmente adaptados para qualquer biotipo. Então, para quem é mais baixo, existem vários golpes que é mais fácil ser aplicados por pessoas mais baixas. Para quem é mais alto, a mesma coisa. Para quem é mais gordinho, para quem é mais magrinho, para quem é mais lento, para quem é mais ágil, existem várias técnicas que são facilmente adaptáveis para cada biotipo. Então, isso é bem interessante no caso do judô. Então, só fazendo um parênteses aí. No futebol, nós temos o contra-ataque. Seu adversário ataca, você rouba a bola e faz o contra-ataque. Para isso, você tem que saber o que fazer. Para isso, você tem que ter isso treinado. Você tem que ter isso já praticado várias vezes para saber o que fazer nesses casos. E nas empresas, existe uma ferramenta que é a matriz de risco, dentre várias outras, mas existe uma ferramenta que é a matriz de risco, que é uma ferramenta muito interessante para justamente você ter esse preparo. Você se preparar antecipadamente para saber o que fazer em determinadas situações, seja com a adaptação, seja com resiliência, tá? Então, falando um pouquinho mais sobre matriz de risco. A primeira coisa a ser feita é descrever todos os riscos possíveis. Esses riscos, eles podem ser de um processo específico, ele pode ser de um projeto que envolve vários processos, ou ele pode ser da sua empresa como um todo. Esses riscos, eles têm que ser inerentes àquela atividade da empresa. Tá? Você não precisa fazer uma matriz de risco, por exemplo, em casos de incêndio, se você tem um escritório de advocacia, contabilidade, ou uma empresa de consultoria, como nos casos. Tá? Porque não é inerente ao nosso processo, à nossa atividade. Nós não produzimos nenhum produto ou um serviço que possa causar um incêndio. Um incêndio pode acontecer em qualquer situação, evidentemente. Para isso existem as brigadas de emergência, que eles também têm uma matriz de risco, eles também têm processos e tudo mais. Então, a gente vai focar nessa matriz de risco nas atividades que são de escopo da empresa, tá? Seja, como eu disse antes, nos processos, seja nos projetos, ou seja na empresa como um todo. Então, primeiramente, é mapear qual é o risco, levantar qual é o risco, o que pode acontecer nesse projeto, nesse processo, ou na empresa. O que é a causa, o que pode causar esse risco. Qual é o efeito que isso vai dar para a empresa ou para esse projeto? Isso você pode colocar também, tá? Não só esse risco, não entenda apenas como algo ruim. Pode considerar um risco como algo bom. Mas como assim, Chafi? Se é risco, ele é sempre ruim? Não necessariamente. Você fazendo uma nova atividade, você desenvolvendo um novo produto, você corre o risco desse produto dar certo. Você corre o risco desse produto vender muito. E aí, quais são as suas atitudes, quais são as suas ações nesses casos? Se você vai ter que contratar mais gente, vai ter que terceirizar, enfim.
Então, nesse caso, é um risco positivo. Mas, voltando aqui, você vai mapear esse risco, ou seja, qual que é, identificar esse risco, ver quais são as causas, o que provocou e o efeito, o que esse risco vai causar na sua empresa, qual é o efeito disso. Depois disso, existe uma tabelinha, você pode criar uma tabelinha de probabilidade. Qual é a probabilidade que esse risco vai ter na sua empresa ou no seu projeto? E você pode atribuir uma nota ali, nesse exemplo eu coloquei de 0 a 10. E também vai colocar uma nota de 0 a 10 para o impacto desse risco. Ou seja, qual é a probabilidade que ele aconteça e qual é o impacto que ele vai causar. Já explico melhor na sequência. E por último, você vai fazer essa classificação, que é o quê? Um vezes o outro. A nota que você deu de probabilidade vezes a nota que você deu para esse impacto. Então, vamos a um exemplo simples aqui. Você tem aqui no Brasil uma probabilidade muito baixa, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo extremo, de um tsunami. Então, nós temos aqui no Brasil, por questões de posição geográfica, tá? Geologicamente falando, nós não temos muito risco de tsunamis. Infelizmente, por exemplo, no Japão, Indonésia, esse risco já aumenta muito. A probabilidade, desculpa, não é o risco, a probabilidade que isso, de uma tsunami é muito maior lá do que aqui. Então, aqui no Brasil, qual é a probabilidade de ocorrer um tsunami? De 0 a 10, vamos colocar 1, que é realmente muito baixo. Agora, qual é o impacto de uma tsunami? Aí é 10, aí não tem dúvida. Tanto aqui, como no Japão, como na Indonésia, se houver uma tsunami, esse impacto ele vai ser 10. A sua classificação para esse risco é 10, 10 vezes 1. Tá? Estou colocando um exemplo bem simples. Agora, qual que é a probabilidade de uma mudança na legislação, por exemplo, que vai afetar diretamente a sua empresa? A partir de agora, você não pode mais produzir de tal jeito, você tem que ter um imposto a mais, qualquer coisa nesse sentido. Então, qual é a probabilidade de mudança de uma legislação? Nesse exemplo aqui, eu coloquei 3, poderia ser qualquer outra nota, qualquer outra classificação. Qual é o impacto disso? Pode ser 5, nesse exemplo, tá? Isso você vai avaliar de acordo com cada situação, com cada atividade, com cada empresa. Então, a classificação de uma mudança na legislação é 3 vezes 5, ou seja, 15. Para a sua matriz de risco, o que é mais importante? Com o que você tem mais que se preocupar? Com o tsunami, que tem uma classificação 10, ou com o impacto, ou com a mudança na legislação, que tem uma classificação 15? O impacto de uma tsunami, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Porém, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, essa mensuração, depois que você monta essa tabela, fica fácil você identificar. Tá? Existe uma outra ferramenta que a gente aborda em outro material, que é de ferramentas da qualidade, que é a matriz impacto-esforço, que é justamente você ver qual é o impacto e o que você tem que fazer para diminuir aquilo, qual é o esforço que você tem que fazer. Você também cria uma medição para saber o que você vai atender ou atacar primeiro, tá? Uma outra possibilidade que você pode ter nessa sua tabela, nessa sua matriz de risco, porque isso é uma matriz individual, para cada empresa você faz, não existe uma tabela fixa com uma classificação fixa, não existe isso. Você pode montar de acordo com a sua empresa, de acordo com o seu setor, seu segmento, evidentemente coerente com essas atividades. Uma outra possibilidade é você colocar uma classificação, ou não só na probabilidade, como também no impacto, utilizando a sequência Fibonacci, que ficou muito famosa também, tanto no livro quanto no filme do Código da Vinci, tá? Então, uma explicação rápida, eu também não era da área de matemática, mas uma explicação rápida aqui seria que a sequência Fibonacci ela é formada cada número é formado pela soma dos dois números anteriores. Então, sempre começa com 1, na sequência 1 mais 0, então é 1. Próximo número é o 2, que é a soma do 1 mais 1. Próximo número, 3, que é a soma do 2 mais 1. Próximo número 5, que é a soma do 3 mais 2. Próximo número 8, que é a soma do 5 mais 3, e assim por diante. Então, essa é a sequência Fibonacci, não vamos entrar nesse mérito aqui também. Porém, a minha sugestão é que você não utilize ela inteira, evidentemente, mas
utilize os 6 ou 7, ou 5 primeiros números, tá? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, no máximo é a minha sugestão, mas fica a critério de cada um. Por que que é interessante, às vezes, dependendo da empresa, dependendo do projeto, utilizar essa sequência aqui como parâmetro para você fazer aquela conta, tá? De probabilidade e de impacto, para você ver a classificação. Como são números mais espaçados, principalmente nas notas maiores, você vai ter uma diferença maior na classificação de um item para outro. E isso faz com que não fique tão subjetiva a interpretação, porque às vezes você vai ter um item lá de risco que tem probabilidade 2, impacto 3, um outro que tem probabilidade 3 e impacto 2, eles são a mesma coisa, porém você sabe que na prática aquilo pode ter uma importância maior do que o outro. Nesses casos, indicado também pode ser feito com essa sequência. Como eu disse antes, isso não é regra, isso fica aberto para qualquer numeração ou para qualquer classificação, tá? De acordo com cada empresa, evidentemente que sempre coerente com a atividade, tá? Após isso, você pode fazer também uma classificação utilizando níveis de risco. Risco baixo, você vai monitorar, você vai acompanhar aquele risco. Se há um risco médio, né, uma classificação já um pouquinho mais alta, você vai já ficar preparado para caso aquilo aconteça, você já sabe o que fazer. Um risco médio para alto, você já pode colocar algumas restrições ali naquele projeto, naquele processo, para que não deixar ou para diminuir ao máximo, bom, o impacto ou a probabilidade que isso aconteça. E um risco alto, você pode mudar. Se for um risco muito alto, você pode mudar o escopo, você pode mudar o foco, você pode desistir desse projeto, por exemplo, ou desse produto, enfim, de acordo com cada situação. Então, isso é muito interessante que você faça. Tanto aquela primeira conta de probabilidade, utilizando classificação de 0 a 10, de 0 a 5, enfim, ou também naquela sequência, no exemplo que eu dei, da sequência Fibonacci, para ficar um pouco mais espaçado, menos subjetivo, a diferença entre um e outro, e também a classificação de risco médio, baixo, alto, né, de acordo com cada pontuação, tá, dos riscos. Então, nós falamos de matriz de risco para empresas, nós falamos de priorização das empresas. Por que isso? Para que nós estejamos preparados para tomar ações imediatas. Então, lá atrás, lá no início, falando de judô, falando de basquete, falando de futebol, temos que estar preparados para entrar em campo e fazer a diferença. Temos que estar preparados para assumir os riscos e darmos o contragolpe. Temos que estar preparados para ações imediatas. Essa é a intenção, esse é o objetivo de uma matriz de risco, de uma análise de priorização. Tá? Uma tabela que você pode construir também, quais são os riscos críticos, quais são os riscos médios, quais são os riscos baixos, utilizando essas notas anteriores para ficar mais fácil essa sua visão e essa sua análise, e também, claro, para você fazer a priorização, né? O que você deve fazer primeiro, o que deve ser atacado primeiro, o que deve ser suprimido, enfim, isso vai de acordo com cada empresa. Se você quiser saber um pouco mais sobre matriz de risco, se você quiser saber um pouco mais sobre ferramentas de gestão, ferramentas de qualidade, entre em contato conosco. Esse é o chá de gestão, essa é uma frase que eu finalizo praticamente todos os vídeos, já utilizo uma frase que eu criei já há algum tempo, e que já vem me acompanhando, que é: faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. A gente não pode deixar que a preguiça tome conta. Vamos aperfeiçoar e vamos aprimorar sempre o nosso conhecimento. Tá legal? O chá de gestão, ele fica disponível pelas redes sociais da agência de gestão, que é @agência de gestão, pelo canal do YouTube da agência de gestão, e também pelo Spotify, né, na versão podcast, que você procura pelo nome Chá de Gestão. Também, se você tem alguma sugestão de tópicos, de assuntos voltados à gestão empresarial, fique à vontade para nos contatar, dar essas sugestões e também o seu feedback. Eu fico por aqui, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.